Olá! No vídeo anterior, nós falamos sobre o primeiro princípio para se manter os bons relacionamentos, para se fazer bons relacionamentos. Hoje nós vamos falar sobre o segundo princípio, o grande segredo de tratar as pessoas. Existe apenas uma forma de conseguir que você faça aquilo que eu quero, é dando para você aquilo que você quer. Freud disse que em mim e em você tem apenas dois grandes motivos. Um dos motivos é a necessidade sexual e o outro é o desejo de ser grande. John Dewey, um profundo filósofo da América, disse que a mais profunda solicitação humana é a de ser importante. O que você quer? Entre alguns dos desejos dos seres humanos adultos está a questão da saúde, da preservação da vida, do alimento, do repouso, do dinheiro e o que ele pode proporcionar, de vida futura, da satisfação sexual, o bem-estar dos filhos e a sensação de se sentir importante. Mas, dentre todos estes, o mais imperioso, aquele que sente mais necessidade tanto quanto o alimento e o repouso, é justamente de se sentir importante. William James disse que o mais profundo princípio humano é a ânsia de ser apreciado. Ele não falou em desejo, ele não falou em vontade, ele não falou em sonho ou aspiração. Ele falou ânsia. É como se fosse uma fome humana. O desejo de se sentir importante é uma das principais diferenças entre as pessoas e os animais. Foi um desejo desses que levou um rapaz que trabalhava num armazém, de uma família pobre, de uma família humilde, sem condições, a estudar alguns livros que ele encontrou no fundo de um barril e comprou esses livros por 50 centavos. E estudar isso de forma muito profunda. Eram livros de direito. E esse empregado se chamava Lincoln, Abraham Lincoln. A nossa história está cheia de pessoas famosas fazendo muitas coisas para se sentir importante, para se sentir reconhecido. Nós sabemos também que as pessoas adoecem porque elas querem receber a atenção. Muitas pessoas, então, elas ficam doentes porque é a forma que elas têm para chamar a atenção para elas. É a forma que elas têm de terem a dedicação de outras pessoas com ela. Então, assim, elas conquistam a atenção da família, a atenção de amigos, familiares. Então, naquele momento, os holofotes se voltam para aquela pessoa que está doente, que precisa de atenção, não necessariamente todas as doenças, nem necessariamente todas as pessoas, mas muitas pessoas passam por esse processo para que seja visto, para que seja lembrado, para que seja considerado. Conta-se uma história muito interessante que uma já quase senhora chegou a um determinado ponto da vida em que ela teve que enfrentar que o tempo tinha passado, que talvez uma das partes ou das melhores partes da vida dela já tinha passado pela idade que ela se encontrava e ela tinha que encarar isso. Só que esse era um ponto tão difícil para que ela pudesse realmente estar encarando, que ela adoeceu. Então ela teve que encarar a própria vida, a solidão, os anos de solidão que ela passou. Ela não tinha mais nada para esperar da vida e caiu doente. Ela foi para a cama e durante um período de 10 anos ela teve a atenção da mãe durante todo esse tempo. Então a mãe subia até 3 andares para poder fazer o atendimento para ela, levava todas as coisas que ela precisava, ela estava na cama. E nesse tempo a mãe estava cansando, ela tinha tudo o que ela precisava, então toda a atenção que ela precisou, a mãe estava dando. Chegou um momento que a mãe estava tão cansada que ela
simplesmente se jogou na cama, na própria cama, né? E morreu. E por algumas semanas essa pessoa, essa filha que estava adoecida, ela começou a definhar na cama. E a partir de algumas semanas, ela resolveu reagir. Ela se levantou, retomou a própria vida, após o falecimento da mãe. Nesse livro que eu li, enquanto ele falava que um médico, um psiquiatra renomado, ele diz que grande parte das doenças dessas insanidades mentais, elas ocorrem porque as pessoas encontram nessa insanidade, encontram uma satisfação da consideração que ela sempre almejou e não teve. E nessa conversa ele relata uma história de uma senhora que está neste hospital psiquiátrico e ela teve um casamento muito infeliz, então ela não teve o amor e a atenção que ela queria do marido, ela não teve os filhos que ela desejou, ela não teve o reconhecimento social que ela queria, né? E entre outras questões. Nesses pontos básicos, que é justamente o amor e a atenção do marido, ela não teve, porque ele se negava até a fazer as refeições com ela. Ele obrigava ela a levar comida no quarto e não fazia as refeições com ela. Ela queria ter filhos e não conseguiu ter filhos. Então, nesse processo da doença no hospital, o médico relata que todas as manhãs, na imaginação dela, ela fazia algumas criações e falava, conversava com ele. Então, nessa imaginação dela, ela tinha se separado do marido, pedido divórcio, então ela estava separada. E todas as noites ela ganhava um filho. Então, quando ele chegava de manhã, ela relatava sobre o filho que tinha nascido, sobre a situação dela, que ela que ela tinha tido mais um filho. Então, toda manhã ela tinha mais um filho. E ele disse que se ele tivesse a possibilidade de tirar essa doença dela, essa insanidade, ele jamais faria. Porque essa era a forma que ela estava sendo feliz, que ela estava se sentindo considerada, cuidada. Você imagine só, se tantas pessoas adoecem por falta de consideração, por não se sentirem apreciadas, quantas coisas importantes, quantas coisas boas poderiam acontecer se nós conseguíssemos e se essas pessoas fossem ou tivessem sido apreciadas ou consideradas da forma que elas quisessem, que elas precisavam. Imagine o quanto nós podemos evitar a partir de uma apreciação honesta das pessoas, de uma consideração honesta das pessoas. Quanta insanidade, quantas doenças, muitas vezes no nível físico, às vezes no nível mais sutil. A gente observa isso pelas próprias crianças, muitas vezes, que elas têm dores e que elas têm febres emocionais. Os seus filhos, o seu companheiro, a sua companheira, os seus amigos, as pessoas que convivem com você, estão recebendo a consideração e a apreciação honesta da tua parte. E gostaria muito que você colocasse esse questionamento para você. O melhor meio de desenvolver o que há de melhor em cada pessoa é a apreciação, sempre honesta. Não é bajulação, é uma apreciação. Existe uma diferença muito grande entre uma apreciação honesta e uma bajulação. É um pesquisar, porque diz que quando a gente não tem um foco, alguma coisa para resolver, alguma situação, né, que exija mais da gente em pensamento, em atitude, em decisões, que 95% desse tempo a gente passa pensando na gente mesmo. E se você, nesse momento, conseguir olhar para as pessoas da tua família, para as pessoas com as quais você trabalha, para as pessoas com as quais você convive, e buscar o que elas têm de bom,
com todas as pessoas que nós convivemos, existem muitas coisas que elas sabem e nós não sabemos. E nessas coisas que elas sabem e nós não sabemos e que elas complementam o nosso saber, né, dentro daquilo que a gente convive, que a gente vive, que elas fazem esse complemento na nossa vida, buscar esse exercício de apreciar, mas verbalizar para que essa pessoa também olhe e observe que ela tem essa condição, que ela tem essa qualidade boa, que ela tem esse lado bonito que pode ser apreciado, mas que a gente faça o exercício de verbalizar, de escrever, de fazer com que ela realmente se sinta considerada nesse talento que ela tem, porque nós temos talentos diferenciados e as pessoas, elas têm talentos e nós podemos estar observando isso e mostrando para ela que nós estamos vendo, que nós estamos reconhecendo esse talento que ela tem. Isso vai trazer cada vez mais o melhor dela para o espaço de convivência. Uma história muito singular, onde uma professora em Detroit, ela pediu para que um aluno, Steve Morris, ajudasse ela a procurar pela sala um camundongo, porque ela apreciava muito a condição dele, porque ele tinha a audição extremamente desenvolvida. Essa audição aguçada nele era pelo fato dele ser cego, então esse desenvolvimento ele fica assim intenso. E nessa solicitação que a professora fez, a professora apreciava realmente essa qualidade da percepção auditiva aguçada que ele tinha e pediu para que ele ajudasse a procurar o camundongo. E ele foi. E um tempo depois ele confessa aquele fato específico da professora ter visto, ter solicitado aquela ajuda e apreciado de uma forma intensa e honesta essa capacidade que ele tinha, fez com que ele buscasse ampliar essa percepção ainda mais e que ele tivesse o esforço de se tornar quem ele se tornou. Um dos maiores cantores e compositores da música popular, Stevie Wonder, para que a gente possa trazer a seriedade da apreciação honesta, diferenciando a questão da bajulação e da apreciação honesta. A apreciação honesta é um elogio. E o elogio e a bajulação são muito diferentes. O elogio vem do coração. A bajulação é mental, é apenas um pensamento. Então o elogio é sincero e a bajulação é falsa. A virtude mais esquecida, mais negligenciada na nossa vida é a consideração, é a valorização das pessoas. Por algum motivo, nós muitas vezes esquecemos de elogiar as pessoas, nós esquecemos de valorizar as pessoas, os nossos filhos, por alguma coisa que eles tenham feito, alguma coisa que eles tenham conquistado, as crianças, por mais simples que possa parecer, uma produção, uma construção, uma pintura, um desenho, uma escrita, as notas, as boas notas. E nisso nós asseguramos essa construção e essa valorização interna. E da apreciação que nós externalizamos às pessoas, nós estamos ajudando-as a construir a sua autoestima, nós estamos ajudando-as a construir a imagem positiva, nós estamos ajudando as pessoas a estarem mais saudáveis emocionalmente. E estar mais saudável emocionalmente é uma das situações nessa valorização para que as pessoas sejam mais felizes. Nada alegra mais uma pessoa do que um elogio sincero, do que uma valorização honesta. Que durante essa semana você tente esse exercício de tentar deixar de pensar nos teus desejos, nas tuas vontades, nas tuas qualidades e coloque o foco nestas pessoas da sua convivência, nas qualidades,
valorizando o lado bom que elas têm, apreciando honestamente aquilo que elas produzem, apreciando honestamente o lado bom que cada uma dessas pessoas tem. Então, este é o segundo princípio dos bons relacionamentos. Aprecie honesta e sinceramente. Um grande abraço para você. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você tiver alguma pergunta ou quiser fazer alguma contribuição, escreva logo abaixo, deixe o seu like, o seu gostei. E se você acha que alguém pode estar aprendendo um pouco com isso, compartilhe. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.